A primeira quinzena de julho foi trágica no aspecto trânsito, especialmente nas rodovias piauienses, com muitos acidentes e mortes. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal se mobilizou, intensificou ações e vamos saber se nesse fim de semana esta mobilização deu resultado. Ao vivo, o nosso especialista em trânsito, Vinícius Weiner, tem os detalhes. Onde o senhor está, professor Vinícius? Boa tarde. Boa tarde, Weiner. Oi, Amadeu, boa tarde. Olha só, a gente fala ao vivo da sede da Polícia Rodoviária Federal, aqui na Avenida João 23, aqui em Teresina. Olha só, a Polícia Rodoviária, Amadeu, fez esse plano, esse esquema especial de segurança para tentar pelo menos diminuir esses números da violência nas estradas do Piauí, já que esse julho está sendo considerado pela polícia um dos mais violentos dos últimos anos. São algumas mortes já, muitas infrações graves, gravíssimas, cometidas por alguns motoristas, e é sobre esse resultado positivo, o resultado desse esquema especial que foi colocado em prática nesse último final de semana, que a gente conversa agora com o inspetor Fabrício Loyola, ele que está trazendo todas as informações e novidades também em relação à Operação Férias, que vai continuar até o final de julho. Boa tarde, inspetor. Boa tarde. Resultado muito positivo. A gente contou com a participação e o apoio da imprensa, divulgando orientações à sociedade. Fizemos um compromisso na semana passada de que faremos uma fiscalização rigorosa e garantiremos à sociedade umas férias de julho, um passeio tranquilo, e podemos comemorar os resultados agora desse final de semana. Inspetor, e falando em resultados, então, a gente tem todos os resultados, o balanço de vocês desse último final de semana. Vamos ver aí no nosso vídeo. Eu queria que o senhor narrasse, falasse um pouco mais de cada número, dos números que vocês registraram nesse último final de semana. Vamos ver então um balanço aí no nosso vídeo. Olha só. São 857 autuações, 35 veículos retidos, 338 testes de alcoolemia, números de fiscalização, 15 multas por embriaguez que resultaram em 9 prisões, 18 acidentes, 7 feridos e nenhuma vítima fatal. Era o nosso maior objetivo, salvar vidas, garantir que as famílias pudessem brincar, pudessem se divertir, sem vítimas fatais, sem traumas, sem acidentes graves. A gente viu ali os números altos, inclusive, para o final de semana somente. O senhor considera positivo isso? Ou como é que o senhor avalia aqui em relação à questão do comportamento do motorista, já que esses números de infrações aumentaram, de fiscalização de flagrantes, inclusive? Isso, os números de fiscalização aumentaram, a Polícia Rodoviária Federal não tinha intenção de enganar a sociedade, não tinha intenção de fazer multas sem abordar escondido. Não, nós viemos para a imprensa na semana passada, contamos com o apoio de vocês e divulgamos. Vamos fiscalizar. Quem cometer alguma infração vai ser autuado, quem cometer algum crime vai ser preso. E nós cumprimos o nosso compromisso com a sociedade, que foi garantir vidas. Esses números de autuação refletem muito suor. Os policiais na pista, em cada posto do Piauí, estão de parabéns, as equipes de reforço. Vários policiais saíram da sua folga, abraçaram a causa, porque no dia 17 da semana passada, nós reunimos todos os chefes de policiamento aqui em Teresina, inclusive os de interior, foram convocados e analisamos a situação, o que estava acontecendo, porque no mês de julho, não só estava acontecendo muitos acidentes, como esses acidentes estavam muito graves. Eram situações que estavam assustando toda a sociedade. Nós fomos cobrados, assumimos a responsabilidade que era nossa, era da Polícia Rodoviária Federal, e traçamos um plano de ação que seria uma fiscalização rigorosa. E hoje, eu repito, nós comemoramos nenhuma vítima fatal nesse final de semana. Quantas vítimas até o momento nesse período? Olha, em julho já são 11 vítimas fatais. Em termos de final de semana, o primeiro final de semana de julho, nós tivemos 3 vítimas fatais. No segundo final de semana de julho, nós tivemos 6 vítimas fatais. E as outras foram durante a semana, dando um total de 11. E agora, nesse final de semana, que foi bastante movimentado, teve muita circulação de pessoas, nós acompanhamos pessoalmente a operação, nenhuma vítima fatal. Então, ocorreram acidentes, os acidentes foram praticamente a mesma quantidade dos outros finais de semana, foram 18 acidentes, mas não foram acidentes tão graves. Foram só 7 feridos e nenhuma vítima fatal. Até quando a Operação Férias vai continuar? E se esse rigor na fiscalização também vai continuar daqui para frente, já que vocês montaram esse esquema especial de fiscalização? Isso, vai continuar. Desde o dia 17, quando teve a reunião, a operação passou a ser todos os dias, não só no final de semana, mas todos os dias, seria até o dia 31 de julho, obedecendo ao calendário nacional. No entanto, o Piauí chamou a atenção da PRF e a PRF conseguiu, em nível local, aqui no Piauí, a nossa operação vai até o dia 13 de agosto. Quais são os maiores erros que alguns motoristas, continuam fazendo, insistindo em fazer nas estradas? Olha, os maiores erros são a ultrapassagem, o excesso de velocidade e a passagem forçada. E essas infrações, se você observar, elas têm relação direta
com a colisão frontal. A colisão frontal é hoje a principal causa de morte nas BRs. E é um dado que coincide de ser a principal causa de morte nas BRs do Piauí e de todo o Brasil e de cada estado. Então, é um tipo de infração que a Polícia Rodoviária Federal precisa da participação da sociedade. Nenhuma polícia nunca vai conseguir colocar uma viatura a cada 100 metros. Nós precisamos dessa participação. Demos o primeiro passo, reforçamos o policiamento, ganhamos o espaço da imprensa que abraçou nossa causa. Eu registro a oportunidade, agradeço a equipe da Cidade Verde, agradeço a toda a imprensa no Piauí pelo espaço, pela oportunidade. E agora falta a sociedade dizer, eu quero participar disso, eu quero fazer parte desse projeto de férias sem vítimas fatais. Inspetor. Oi, Amadeu. Boa tarde, inspetor. O balanço mostra 15 condutores multados por dirigirem sob efeito de álcool. E havia uma polêmica, inclusive na Justiça, se o cidadão era obrigado ou se não era obrigado a soprar no etilômetro e se o etilômetro vale ou não vale como prova, se tal não estaria ou não atestado pelo IMEP e Metro. A partir dessa decisão da Justiça, que diz sim que o etilômetro vale, como é que o senhor entende essa decisão? Ela vai ajudar as autoridades não é as autoridades, né? É ajudar a sociedade a reduzir os acidentes que envolvem motoristas e álcool? Isso, Amadeu. Na verdade, não só essa decisão, mas toda a discussão que envolveu a tomada dessa decisão pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ela é muito rica para a sociedade. Quando você tem um poder judiciário que questiona a administração, que mostra, olha, aqui pode estar errado, ali pode estar errado, esse poder judiciário interfere positivamente, garantindo à sociedade que a proteção dos direitos. Uma vez elevada essa discussão a nível de Tribunal de Justiça, a Polícia Rodoviária Federal enriqueceu em procedimentos, ajustando seus procedimentos e enviando projetos para que a legislação fosse adaptada. A decisão é muito correta. Havia uma falha de entendimento de que precisava ser feita uma calibragem pelo fabricante em todas as vezes que fosse utilizar ou eventualmente. Na verdade, não é isso que acontece. O que a lei exige é que seja feita uma aferição pelo Inmetro. A decisão nos ouviu, foi um processo democrático, eu repito, a Polícia Rodoviária Federal fica muito feliz em ter participado disso e agora a fiscalização segue. Todos os nossos etilômetros são aferidos pelo Inmetro. Qualquer pessoa que quiser pode protocolar na superintendência. É uma solicitação, nós vamos atender. A Polícia Rodoviária Federal tem buscado a imprensa porque quer um trabalho transparente. Nós fazemos questão de ser questionados. Nos questionem, nos critiquem, venham participar, mas façam sua parte também. Amadeu, a gente cita muito, eu estava conversando com uns jovens recentemente, você critica muito o outro, mas e você? Está fazendo o quê? A Polícia Rodoviária Federal está convidando você que está aí no sofá a vir participar do nosso trabalho, a telefonar 191, fazer denúncias. Não só a questão da alcoolemia, mas ultrapassagens e até a apreensão de droga, Amadeu. Esse ano, nós conseguimos tudo isso com muita participação da sociedade através do 191. A população pode ligar que nós vamos atender. Olha, então, inspetor, para ficar claro para quem vai viajar agora nesses últimos dias de férias, últimas 2 semanas, o etilômetro ele é obrigatório que use e vale como prova, para deixar claro, inspetor. Certo, o etilômetro ele não é obrigatório. A pessoa não é obrigada a fazer o teste do etilômetro. No entanto, há um artigo do Código de Trânsito Brasileiro que dispõe que a simples recusa prevê a aplicação das penalidades do artigo 165, que trata da alcoolemia. Ou seja, você pode se recusar a fazer o teste. Se você se recusar, você vai ser autuado. A mesma multa no valor de R$ 1.915,40. Por que acontece isso? O poder público bota à disposição daquele cidadão que está sendo fiscalizado um meio de prova eficaz para que ele diga, eu não estou sob efeito de álcool. Então, ali há um meio de prova que ele pode utilizar, que a gente coloca à disposição dele. Se ele não utilizou, se ele não quis dispor daquele meio, o policial pode fazer a autuação pela simples recusa. Se ele estiver visivelmente sem condições de dirigir, ele pode ter a prisão decretada naquele momento? Isso. Hoje, o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ele traz duas condutas descritas. Tanto é caracterizado o crime pelo inciso 1, quando diz que pelo etilômetro, como no inciso 2, por outros meios de prova. Observem na leitura do artigo 306 do Código de Trânsito que a tipificação da conduta do crime ali previsto, ela se dá por um ou. Então, ou é a conduta prevista no inciso 1º,
ou a conduta prevista no inciso 2. Há duas formas de tipificar esse crime, a Polícia Rodoviária Federal está atenta a isso, não só com a intenção de aumentar a fiscalização, mas nós trabalhamos também com o intuito de garantir à sociedade que aquela pessoa que está sendo fiscalizada tenha os direitos dela garantidos. O slogan traz, Amadeu, a campanha, né, o título de tolerância zero, né, em relação ao álcool. Com você, Amadeu. Obrigado, Vinícius, ao inspetor. Aliás, eu queria até ter a esperança, a expectativa de que uma ideia que o Vinícius me passou mês passado, ela se torne também uma lei, que é o meio de prova do smartphone. Então, se você está com o smartphone e está na estrada e vê o cara que está fazendo uma ultrapassagem na faixa que é de proibição, você fotografa, isso deveria valer como meio de prova para que as autoridades a ele. Se você tem como do seu smartphone filmar uma pessoa que está bebendo e entrando no carro para dirigir, isso deveria servir como meio de prova para que ocorresse a punição. Dei 2 exemplos, há muitos outros, o Vinícius, que é especialista nisso, me passou vários outros exemplos que podem ser flagrados por smartphone que poderiam servir como meio de prova. Eu acho que, olha, a gente avançaria muito, assim como a questão do etilômetro já foi um avanço. Obrigado ao Vinícius e ao inspetor.